São Cosme e São Damião são os santos da nossa Igreja Católica, né? São santos importantes porque eles nos deixaram um modelo de vida, né? E eles são bem celebrados por nós, esses santos, esses homens que doaram a sua vida em favor do Evangelho. Sendo médicos, eles não cobravam por aquilo que faziam, o atendimento que davam, numa época muito difícil da Igreja, e também eles professaram a fé mesmo diante das perseguições da época, né, que a igreja era perseguida, e eles sempre reafirmando a sua profissão de fé, sendo católicos. Porém, eles também receberam tudo aquilo que era próprio da perseguição da igreja, que é o martírio, né, que doaram sua vida em defesa da fé. Eles eram gêmeos, né? Coincidentemente foram fazer medicina, os dois. Eles eram cristãos, eles eram árabes, numa época em que o cristianismo estava começando e era muito perseguido, né? Porque o Império Romano mandava na grande parte do mundo, quase toda, né? E eles não tinham medo, eles usavam a medicina para curar a pessoa num todo, como hoje em dia se pensa, não só o físico, mas também o espiritual. Então, o que me causa assim, grande admiração é o convite que eles receberam, né, para ir para Roma com todas as honrarias, né, possíveis, né, e teriam que negar serem cristãos, porque o imperador romano não aceitava, e todos os cristãos eram martirizados. Então, eles foram a Roma e disseram, não, nós não renegaremos ao nosso Deus, nós já encontramos o nosso caminho. Então vocês vão ser mortos. Pois não. E aí eles sofreram todo tipo de martírios, né? E por último foram degolados. E o que mais me impressiona é que se eles tivessem sido só submissos ao imperador, eles não seriam grandiosos como são hoje, plenamente, realizando assim, através deles, pela intercessão deles, os pedidos que eles fazem a Deus, né? Tantas e tantas obras maravilhosas de curas e de milagres. A gente tinha visto um reflexo branco em algumas fotos, então a gente resolveu procurar o oftalmologista, né? E aí a Luísa foi diagnosticada com retinoblastoma unilateral e isso foi um choque, né? Foi horrível, porque você não imagina que você vai passar por essa situação com um filho seu de 1 ano e 2 meses, com a vida toda pela frente. Enfim, foi muito difícil, foram momentos dificílimos, assim, super difíceis assim, para mim, para o meu marido, para a nossa família. E ela começou o tratamento imediatamente no INCA, fez quimioterapia lá e, graças a Deus, assim, ela teve uma ótima resposta e o tratamento dela demorou mais ou menos uns 7 meses. E aí, no final do 7º mês, então, ela entrou no controle, né? E foi bom porque ela não precisou fazer enucleação, porque o tratamento para esse tipo de câncer é retirar o olho e colocar uma prótese, além de fazer quimioterapia. Então, ela só fez a quimioterapia e muitas crianças que têm esse tipo de problema acabam tendo nos 2 olhos e aí complica mais ainda a situação, ou então fazem a quimioterapia, mas o próprio quimioterápico, ele faz uma lesão e dependendo da localização do tumor ele lesa e a criança perde um pouco da visão.
Então, assim, a Luísa não precisou tirar o olho, ela não teve perda da visão, ela enxerga 100% do olho. Então, realmente, assim, o prognóstico dela foi excelente. O que eu achei fundamental, assim, nessa fase toda, é, assim, uma ajuda, assim, de todos, uma comoção e todo mundo rezando. E várias pessoas, assim, que nós conhecíamos e falavam assim, nossa, a gente está fazendo uma missa, eu tenho uma amiga que mora em Goiás e ela fez uma missa pela Luísa. Nossa, eu tenho uma tia que mora em São Paulo e ela mandou rezar uma missa. Nossa, eu tenho um primo que mora no Sul. Parece, assim, que o Brasil inteiro estava rezando pela Luísa, estava pedindo. Então, assim, se não é Deus, assim, para te dar força, para você encarar aquilo todo dia, enfim, essa ajuda espiritual, e para você conseguir mesmo as coisas, eu acho que a Luísa não teria tido um êxito tão grande como ela teve. São Cosme e São Damião são protetores especialmente dos enfermos, dos médicos, enfermeiros e do pessoal da área de saúde. Consequentemente, né, ele tratava de crianças também, e as crianças se apegavam a eles, né? E mais no Brasil é que se verifica assim, a grande devoção das crianças a São Cosme e São Damião, ligado, né, talvez a muitas carências ao início do cristianismo aqui no Brasil, né, quando os jesuítas trouxeram para cá a partir de 1500, né, com um sincretismo, que o pessoal precisava de muita ajuda, e encontraram em São Cosme e São Damião aqueles protetores, né? Os escravos, inclusive, para as suas dificuldades, para as suas doenças, para os seus problemas. E aí entrou na cultura brasileira São Cosme e São Damião como protetor também das crianças. E nós acolhemos isso com carinho. A Umbanda é uma religião absolutamente sincrética com o catolicismo e outras culturas religiosas existentes. Então, a figura dos santos católicos, Cosme e Damião, ela encontra-se com a figura também sagrada de Ibeje, que é pertencente ao panteão africano, e também com a figura dos gêmeos em algumas culturas indígenas que são sagrados. Todos os gêmeos são sagrados, porque são almas que vêm em sintonia de algum resgate profundo espiritual. A partir do momento que os escravos colocam em seus altares as imagens católicas, nós colocamos também a figura de Cosme e Damião para homenagear a essa figura da criança e dos gêmeos como símbolos sagrados. Então, Cosme e Damião nasceu na Arábia, no século IV, e foram médicos, mas médicos curadores dentro da tradição cultural daquele país, daquela região, daquele espaço. Então, eles curavam as pessoas, iam andando e iam curando. E muitas pessoas, aqueles milagres, né, entre aspas, que eles faziam, foi ganhando fama e foi atravessando todo o mundo, né, e chega até o Brasil. Então, dentro da Umbanda, Cosme e Damião é extremamente sagrado. As festas de Cosme e Damião, a distribuição de doce, é uma cultura da Umbanda. A Umbanda trouxe isso para a cultura religiosa brasileira, por mais que isso se diferencie em diferentes regiões do país. Por exemplo, em Salvador é mais comum o caruru, é mais comum a balinha de mel. Em outros lugares é comum o cuscuz, em alguns lugares, Belém, Ceará, é muito comum o cuscuz. No Rio de Janeiro, na região sudeste, é extremamente comum o saquinho de Cosme e Damião. Por que a gente dá o saco de Cosme e Damião? Porque a gente está entendendo que aquele doce é para você agradecer a vida. Dentro da simbologia de cada orixá, Cosme e Damião, ele representa a alegria e a esperança. Então, toda criança significa vida, significa alegria e significa esperança. Então, Cosme e Damião, quando eu dou um doce para uma criança, não é simplesmente para saciar a fome da criança, mas é o símbolo de agradecimento pela vida, pela alegria e pela esperança. Eu sempre gostei de São Cosme e São Damião, eu sempre me simpatizei por eles. Eu falo assim porque eu falo com uma certa intimidade, assim, com os santos, assim. Meu pai sempre deu, dia 27, né, de setembro, distribuiu docinho para as crianças, eu sempre curti isso, sempre achei legal. Então foram santos que eu sempre gostei, eles foram médicos, enfim. E realmente, assim, depois que a Luísa, a gente descobriu isso com a nossa filha, aí eu acho que o vínculo se estreitou. Eu tenho um tio que ele é muito devoto a São Cosme e São Damião, ele pediu muito pela Luísa desde o início. Agora mesmo, no dia 27, ele pagou uma graça, porque ele tinha mesmo que agradecer pela cura da Luísa. Então, assim, você sempre tem fé, você sempre acreditou. Mas acho que quando você passa por um momento difícil,
parece que tudo aumenta mais ainda, sabe? Então, assim, eu acho que eu acho que esse elo, assim, se fechou mais. E ela, a Luísa, tem uma imagem de São Cosme e São Damião no quarto dela, né, que está em cima da cama dela e que a gente sempre pede, enfim, proteção e ajuda para ela. Agora e na hora de nossa morte, amém. A Igreja Católica celebrava, desde a minha infância, que eu me lembro, São Cosme e São Damião, 27 de setembro. Então, em 1962, aconteceu um grande concílio, o Concílio Ecumênico Vaticano II. Este concílio fez uma revisão de muitas coisas da igreja, inclusive datas da liturgia da igreja, né? São Cosme e São Damião morreram no ano 300 e poucos, né? E não tinha tanta coisa oficial como tem agora, como certidão de óbito, tarará, tarará, essas coisas todas, né? E aí eles verificaram que no dia 27 tinha oficialmente documentos de São Vicente de Paula. São Vicente de Paula, que morreu dia 27 de setembro. Então, oficialmente, foi mudado pelo Concílio Vaticano II, pela liturgia, a data para 26. E 27 ficou consagrado, então, a São Vicente de Paula. Todas as igrejas do mundo aceitaram muito bem. O Brasil, por causa dessa cultura e esse grande assim, apego, amor a São Cosme e São Damião, né, não aceitou muito. Então, comemoramos 26 e 27, estamos também abertos, acolhendo a todos aqueles que vêm aqui, né, interceder a proteção de São Cosme e São Damião junto a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Para todos nós umbandistas e para muitos católicos e para muitos candomblecistas, o período que compreende dia 27 de setembro até 12 de outubro é um período das crianças durante todos os anos. E todo o terreiro de Umbanda cultua um dia de festa em homenagem somente às crianças. E hoje o nosso ritual é em homenagem às crianças também, louvando Cosme e Damião. Então nós estamos aqui com muitos doces, festas, músicas de crianças, né, dentro da Umbanda, e nós vamos invocar os espíritos infantis que vêm na linha de Beijada. A vida de Cosme e Damião foi de curadores. Como médicos, eles iam curando. Não era a medicina como nós conhecemos hoje, era a medicina do século IV, né? Então, eles eram curandeiros, na verdade. E esse poder de cura, ou seja, um dom espiritual de curar, que está extremamente ligado às almas gêmeas, ou seja, os espíritos que nascem como gêmeos, né? Independente do sexo, menino, menina. Então, eles foram peregrinando pelo mundo e levando essa fama. E Ibeje também tem esse papel importante nas culturas, nas matrizes africanas. Ibeje são dois espíritos sagrados que trazem também a cura através da força infantil. Não por acaso, no Brasil, é extremamente comum as promessas para Cosme e Damião. A nossa paróquia, ela não é uma paróquia ligada só a uma área restrita paroquial. Aqui vêm pessoas, por causa de São Cosme e São Damião, de todos os lugares do Rio de Janeiro, porque ouviram falar de São Cosme e São Damião da vida e vêm trazer as suas graças, os seus pedidos, as suas doações, né? Então, a Sala dos Milagres, o objetivo, né, é acolher todas as pessoas que vêm, trazer as suas ofertas, as suas graças alcançadas através de, por exemplo, se fizeram uma cirurgia, então quer agradecer, operou o pulmão, operou o coração, uma perna, um objeto de cera. Então foi organizado, né, uma pessoa competente, um lugar para que se colocasse da melhor forma possível todas essas doações, né? Então, aqueles que vêm agradecer, né, aqui, a Sala dos Milagres, né, louvam a Deus, né, pelas graças alcançadas.
O meu tio, ele frequenta essa igreja mesmo, assim. Então, ele sempre pediu, desde o início do tratamento. Eu não vim aqui desde o início do tratamento, até porque a gente mora longe. Então, esse meu tio, ele sempre pediu por São Cosme e São Damião, para ter essa graça da cura da Luísa. No instante em que ela teve, assim, decretado assim, né, a cura e entrou no controle, aí a gente fez questão de vir aqui nós viemos aqui na missa, viemos na sala dos milagres, conversamos com a dona Ruth, e a minha mãe fez questão, assim, de escrever a história dela toda para realmente deixar registrado, assim, e agradecer por essa graça obtida, né? É legal quando você recebe isso, você passar para as pessoas, porque é tão bom você passar assim um pouco de fé, sabe, um pouco de esperança. São momentos tão difíceis e é legal, e você sabe que do seu lado tem sempre alguém que está passando por um momento difícil, e é bom você chegar e falar assim, olha, eu consegui, você também pode conseguir. Então, é por isso que a gente fez questão de vir aqui, para deixar registrado o caso dela, para agradecer a São Cosme e São Damião, porque também foram fundamentais em todo o processo. Eu consegui ter uma graça, assim, e isso é legal, você compartilhar isso. Nós temos uma basílica em Roma, né? Me parece que na data de 569 foi construída essa basílica em Roma, né? Justamente para propagar a fé dos católicos nesses dois santos. Esta igreja ela foi erigida como paróquia no ano de 1944. Então, durante esses anos, esses santos eles são bastante venerados e celebrados aqui na paróquia de São Cosme e São Damião, no Andaraí. Esta é a nossa sala dos milagres. Todos esses objetos de cera que foram doados por pessoas, né, que obtiveram graças de São Cosme e São Damião, operações, machucados, tombos. Então eles compram, doam e a gente coloca aqui e eles escrevem o nome deles no livro dos milagres. Aqui são pessoas e pessoas, né, trazendo as seus documentos, até documentos médicos, né, comprovando as suas curas, as suas graças, né? E do lado de cá também nós temos não só os objetos de cera, mas nós temos também pessoas, como jovens que passam por uma faculdade, trazendo o seu jaleco. Meu irmão, quando nasceu, teve complicações, minha mãe quase morreu para ter meu irmão, e na época eu lembro que eu não tinha muita noção de santo ou santa, mas eu conhecia Cosme e Damião e que protegia as crianças. Eu lembro que eu pedi, e graças a Deus hoje meu irmão está com 14 anos, minha mãe está bem, e logo depois eu vim a ser fiel dessa paróquia. Logo depois eu fiz um grupo jovem aqui e estou aqui desde meus 14 anos de idade. São Cosme e São Damião representa para mim o espelho da fé mesmo, de crer que eles podem interceder, né? Porque quem dá a graça, quem dá as vitórias são Deus, mas quem está lá pertinho, quem intercede, são os nossos santos de devoção, que é São Cosme e São Damião. A devoção ela vem da minha bisavó, que eu tenho a notícia, da minha avó, da minha mãe, passou para mim, e graças a Cosme e Damião que eu sou mãe, né? Porque eu não podia ser mãe. E um detalhe interessante que assim que eu conheci o pai do meu filho, quando eu cheguei na casa dele, tinha uma imagem de Cosme e Damião. Na gravidez do Leandro, eu quase perdi ele no 7º mês, quase perdi no 8º. Ele nasceu, eu quase morri no parto, quebraram uma costela, eu sobrevivi. Ele nasceu em sofrimento, isso eu estou resumindo. Foi um drama, né? E 15 dias depois ele estava internado. E ele hoje, ele tem 22 anos, músico, luthier, e é um professor, é um orgulho. Eu todo dia, eu não acredito que eu sou mãe. É um milagre. Conheço histórias de mães que tiveram dificuldade na gestação, pedir a Cosme e Damião que se aquela criança vingasse, se ela nascesse bem, que não iam deixar cortar o cabelo durante 7 anos. Também conheço histórias de crianças que foram curadas de câncer
E aí a mãe se compromete a estar distribuindo doce durante 7 anos. E conheço também histórias de pessoas desempregadas que conseguiram emprego e aí agradecem a Cosme e Damião. Mas é comum também algumas beijadas, algumas entidades, aqui mesmo na minha casa, o Curumim, que é uma entidade da casa, chefe da casa, ele não gosta de doce. Então ele pede que você ajude a uma criança. No nosso caso, nós ajudamos coletivamente 40 crianças. Na paróquia de São Cosme e São Damião, nós temos uma grande graça de termos um relicário de São Cosme e São Damião. O que é isso, né? Eles foram mortos e sobraram, logicamente, os ossos. Ficou lá em Roma, na Basílica de São Cosme, a maioria dos ossos de São Cosme e São Damião tem a cripta lá, né? Mas para as grandes paróquias, que não dá para botar em todas as capelas do Brasil, ficou, então, um pedacinho dos ossos de São Cosme e São Damião, né? Que para nós tem uma sacralidade, né? Entendeu? E foi doado para a Igreja de São Cosme e São Damião quando ela foi fundada, em 1944, né? E foi colocado numa relíquia, né? Que é guardada sempre em datas festivas, como a novena, ou a missa que a gente tem todo dia 27 na paróquia, tem uma missa às 4 horas da tarde, as pessoas vêm, são devotos. Então é exposto, a pessoa reza, assiste a missa em primeiro lugar, depois tem a bênção com a relíquia e a pessoa é convidada a dar um beijo, né, um ósculo, né, naquele, são os pedacinhos dos ossos de São Cosme e São Damião. Esse aqui é um relicário, né? E na Sala dos Milagres tem a foto e o documento do Papa provando que aquilo é uma coisa autêntica. Essa paróquia, ela está também nesse processo de se transformar em um santuário. E o santuário é o lugar onde acolhe os peregrinos de todo o Brasil, né, e também do mundo, tendo em vista que essa paróquia ela é somente a segunda de todo o Brasil, só tem 2 paróquias aqui no Brasil. Então, por ter esse fluxo de pessoas, a gente está nesse processo de virar, então, santuário, mas é uma coisa que ainda está em processo, né? E a gente está aí rezando para que isso venha acontecer para melhor atendimento aos fiéis. São Cosme e São Damião, para mim, são modelos de homens que viveram o Evangelho de Jesus Cristo, que doaram a sua vida, que não renegaram a fé no momento difícil da igreja. Isso é importante para nós hoje, diante da sociedade cada vez mais sem religião. Então, tendo nesses homens justamente esse ato de professar a fé.